Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar mais sobre o Galaxy Tab S10 Plus. Depois de 4 meses de uso, hoje é o dia de despedida, né? Vou formatar ele para devolver para a Samsung, então vou fazer uma última análise e vou contar como é que foi esse período de uso, o que eu gostei de usar desse aparelho e como ele até de certa forma mudou a minha forma de pensar, né? A minha maneira de pensar sobre o tamanho desses tablets. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então o primeiro ponto que não dá para deixar de comentar é a quantidade de acessórios que vem na caixa desse tablet, tá? Então eu considero o mais completo do mercado, o mais potente, mais completo do mercado, perde para o Ultra, né? Por algumas questões, inclusive o tamanho de tela, mas pensando nesse padrão, nesse tamanho, eu acho que dificilmente você vai encontrar, né? Nós vamos conseguir encontrar alguma coisa melhor do que esse tablet, tá? Então, começando aqui, ó, ele já vem com a caneta, então é um gasto e tanto a menos, né, principalmente quando nós comparamos com o similar da Apple, então já vem com a caneta, então é um adianto enorme. A caneta pode ficar aqui em cima, aqui, ó, durante o uso, isso também é um esquema bem legal. A capinha pode ser destacada, né, a parte do teclado, então para você ler um livro, para você ficar com ele no colo, ele é muito mais confortável do que, por exemplo, o iPad Pro, que você não consegue usar com tanta facilidade para fazer uma leitura e manter as costas dele aqui protegidas, tá? Então é um ponto super positivo. Então o teclado você consegue destacar, isso aqui é um ponto bem legal. Outro ponto, já que estamos aqui na parte traseira, as câmeras são realmente muito boas, são muito legais, tá? E dão várias possibilidades de uso. Claro, você não vai sair tirando foto com um tablet no meio da rua, mas para uma reunião, para tirar uma foto na aula, sei lá, do quadro, quando o professor está anotando alguma coisa, tem vários usos para trabalho diferentes que são super úteis e eu considero super bom, tá? O teclado, bem confortável, o clique ali é bem silencioso para o tipo de teclado, o perfil é bem baixinho e o único ponto é que ele não é retroiluminado, mas não foi uma coisa que chegou a me atrapalhar, tá? A luz da tela, né, uma tela AMOLED com super brilho, ela segura bem a onda e ela consegue dar uma luminosidade para o teclado, mesmo num ambiente um pouco mais escuro. O trackpad aqui também tem um tamanho razoável, não achei ruim, é um tamanho bom, tem um clique que lembra o clique de um notebook, ainda tem o botão aqui para você chamar a inteligência artificial, vamos colocar aqui, ó, a Gemini. Então aqui você pode chamar, acabei de fazer uma atualização, tá, gente? Talvez por isso ele esteja perguntando isso tudo, tá? Então vamos usar o Gemini, né? Então tá aqui, você consegue ter então esse botão para chamar Gemini, também tem aqui outros controles, inclusive, né, o brilho da tela, ó, clicando aqui em FN, você consegue, vamos tentar mostrar a tela para vocês, você consegue aumentar e diminuir aqui a luminosidade da tela, e entre outras funções. Então é um teclado e um mouse bem confortável, bem tranquilo, tá? Também é possível chamar o modo DeX, então a única diferença você vê assim, a grosso modo, né, que você percebe que trocou, é que os ícones ficam diferentes, tá? Mas é bem interessante trabalhar no modo DeX porque você ganha formas diferentes de lidar com as janelas de aplicativos, então eles vão abrir de uma forma diferenciada, você pode redimensionar, fazer o arranjo que você quiser com vários softwares ao mesmo tempo, isso é bem interessante. Gosto muito sim do modo DeX, eu acho o modo DeX super útil e gostaria de ver até o modo DeX melhorando aí com o passar do tempo, tá? Vamos ver se eu consigo, ó, fechei, ó, deixou suspenso o aplicativo. Bom, então, seguindo em frente, o outro ponto que me chamou muito a atenção, e é um ponto que em todos os tablets é um ponto que me chama bastante atenção, é o fato de que a tela, né, que é praticamente o kit completo dele, é muito fina e a bateria é muito grande. Então, o que significa isso? Equipamento muito fino, sem ventoinhas, você não vai ter ruído nenhum, vai trabalhar num silêncio enorme. Você
vai ter uma bateria bem grande, um aquecimento super baixo, não notei aquecimento alto aqui, mesmo editando vídeo em 4K, foi super bem, uma tela com brilho super legal, e então você, fechando isso aqui, gente, você consegue levar um equipamento que é mais compacto do que um notebook, mais silencioso do que um notebook, e vai ser carregado, né, a bateria vai ser carregada muito rapidamente, caso você precise. Então são pontos muito positivos para quem fica muito tempo fora de casa trabalhando com um equipamento, seja de preferência até, né, pela web, porque aí você pode abrir o teu navegador aqui favorito, o teu Chrome da vida, ou até o próprio navegador da Samsung, e pode entrar ali, por exemplo, no vamos chamar de Office do Google, né, no Google Docs, e fazer ali todo o seu trabalho de uma forma super tranquila. Bom, eu senti, gente, que de certa forma o que limita um pouco esse tipo de equipamento, isso eu não estou falando desse aqui da Samsung, eu estou falando do iPad, de todos os tablets, ainda é um pouco a questão do software. Então o software ainda parece que puxa um pouquinho do freio de mão, mas ainda assim eu consegui trabalhar super bem com esse tablet, levei em algumas viagens aí nesses 4 meses e consegui me sentir bem com ele. Primeiro, eu consegui colocar nas malinhas ali compactas que eu tenho, não precisei levar uma mochila como eu levava antes, né, com espaço para um notebook de 13 polegadas, eu consegui levar num espaço super mais limitado, sem nenhum problema, consegui fazer a edição dos meus vídeos aqui sem nenhum problema, né? Aqui eu consigo ter uma versão do LumaFusion. O único ponto que vale ressaltar, né? Essa versão do LumaFusion é uma versão que não é tão recente. Vamos ver se eu consigo encontrar aqui qual é a versão, mas se eu não estou enganado é a 2.0, não é a versão mais recente, e o que significa que você não vai ter algumas funções que você tem na versão do iPad ou na versão do Mac. A única, vou dizer que é a que mais me interessa, é ter a gravação com multicâmera, tá? Poder fazer a sincronização com 2 faixas de vídeo e áudio. Esse é um ponto que me atrapalha um pouco, mas assim, nada absurdo, tá? Nada assim de muito complicado. Tô querendo fechar essa janela, tá me incomodando, agora não foi ainda, não vou pensar nisso agora, mas enfim, o ponto aqui, gente, é que eu consegui trabalhar super bem, não tive nenhum grande problema no dia a dia. Claro, todo tablet tem as suas limitações, não é um equipamento como um notebook, então você, antes de comprar um cara desse aqui, você tem que pensar muito bem, bom, os softwares que eu estou utilizando, quais são? Será que eu consigo fazer o meu trabalho com esse equipamento? No meu caso, eu consegui fazer, não foi nenhuma coisa absurda. Então eu sempre recomendo que seja feita uma avaliação bem com calma antes de mergulhar numa compra de um equipamento como esse. Agora, uma coisa eu digo, tudo que eu quis jogar aqui, tudo que existe na Play Store, roda liso, roda sem nenhum problema. Instalei bastante coisa, olha, como dá para ver, instalei metade da Play Store aqui e tudo que eu precisei rodar aqui funcionou de uma forma super lisa, super tranquila, com uma tela perfeita, foi um tamanho bom para deixar no colo, um tamanho bom para colocar numa mesa. Na viagem, substituiu de uma forma bem interessante um notebook, claro, com limitações, mas eu consegui ali na maior parte do tempo trabalhar super sossegado. E o mais interessante, como nessas ocasiões eu não fiquei em hotel que tinha cofre, em algumas ocasiões eu fiquei em Airbnb, eu não gosto de deixar equipamento caro no Airbnb, tá? Que eu sei que não sou só eu que tenho a chave. Então eu peguei esse equipamento e deixei na malinha ali de cruzar, né? Que eu uso normalmente, e não me pesou como um notebook. Então, um dos pontos para mim que são pontos-chave nesse tipo de equipamento, primeiro, bateria. Dura muito tempo, dura mais de que um dia ali, dependendo do que você estiver fazendo, dá para você trabalhar sossegado sem olhar para uma tomada. Segundo ponto, tudo bem, se você precisar de uma tomada, o que você vai fazer? Gente, não é como um notebook, você pode pegar, por exemplo, ó, esse cara aqui, ó, um carregador
e não precisa ser desse tamanho, né? E você pode carregar ele em qualquer lugar, tá? Então, mesmo a fonte de energia disso aqui é minúscula, é como é a fonte do seu celular, tá? Então, esses pontos para mim são muito interessantes, além de ter uma bela tela, de servir para você escrever como um caderno, então seja numa sala de aula ou em qualquer lugar que você queira fazer um desenho, alguma coisa, desenhar algum esquema, alguma sequência de telas, no meu caso, muitas vezes eu fazia isso, eu consigo fazer em qualquer lugar, com a canetinha e destacando essa parte de teclado, não dobrando ela para trás, como num computador que ele tem a função dupla, né, de tablet e de computador. Então, é um equipamento que me agradou bastante, fora o silêncio, né? Você trabalha em absoluto silêncio. E assim, gente, claro, não é para todo mundo. Se você faz transmissões ao vivo, né? Você precisa de software para desenvolvimento, você edita vídeos e fotos em nível mais profissional, aí não dá para ficar com um tablet, gente. Tem que separar muito bem as coisas. Mas eu considero que para, sei lá, 95% da população, que a minoria trabalha com coisas tão pesadas, não vai sentir nenhuma perda gigante, nenhum grande problema com isso daqui. Tá? Vai ser um trabalho que vai fluir super liso e com um conforto, gente, enorme, porque olha, é um tablet fininho, tá? E muita gente pode estar se perguntando, poxa, mas você não gostava do tamanho menor, agora você achou que o Plus tá mais legal do que o de 11 polegadas, acho que é o menorzinho? Bom, gente, assim, eu ainda sou fã do tamanho menor, mas se você pensar numa viagem um pouco mais longa, faz mais sentido ter essas polegadas extras, ter esse tamanho de tela extra. E ainda que ele cabe numa malinha ali compacta e consegue ser levado ali para qualquer lugar sem nenhum grande problema, tá? Então, assim, pela diferença de tamanho dele, eu acho que vale a pena você ter uma tela um pouquinho maior, um pouquinho mais confortável do que ter a tela justa e compacta. Então, gente, uma coisa que eu acabei percebendo é que essa máquina me surpreendeu. Eu sempre fui fã do Tab S9, do tamanho do Tab S9, mas no final das contas, essa tela um pouquinho maior me surpreendeu positivamente, porque não ficou tão ruim quanto eu imaginava no dia a dia ali de viagem, de levar ele para sair, para final de semana, para evento e tal. Ele ficou bem na mochila, na malinha ali de cruzar. Claro, não dá para ser da menorzinha, mas um tamanho um pouquinho maior, mas ainda assim bem menor do que o tamanho de uma mochila para um Note de 13 polegadas, eu consegui trabalhar super bem e um pouco melhor do que no computador não, no tablet com tipo S9, né, com 11 polegadas, porque a timeline ficou maior, eu tive mais espaço para escrita, então ficou, no final das contas, mais confortável do que eu imaginava e adicionou menos tamanho também do que eu imaginava e menos peso. Então, foi super aprovado, gostei da experiência, esses 4 meses foram muito bons, agradecimentos aí ao pessoal da Samsung por deixar um tempo mais esticado, mais longo, para poder ter uma experiência mais aí, um pouco mais longa e levando em algumas viagens ainda, o que foi mais legal. Mas é isso, gente. Gostei bastante. Continuo recomendando esse tablet e acho um dos mais legais aí da Samsung dos últimos anos, tá bom? Então é isso, um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.